Não tem como você realmente saber quanto imposto você paga no Brasil, isso é um problema, e volta e meia isso parece ser proposital. Vamos conversar disso. E eu gravo esse vídeo por causa da história toda do Dr. Ray, que ele fez um vídeo dele falando que 77% de imposto é comunismo, e eu comentando o vídeo dele, comentando a campanha dele, ou se é uma campanha, ou se não é, ou eu não entendo, mas enfim, eu falei, esse número de 77%... E algumas pessoas apontaram, e eu meio que já entendi o argumento, de que sim, você consegue chegar nessa conta de 77% de imposto, mas o que eu quero dizer com esse vídeo é que não é um bom argumento e a gente não deveria utilizar ele, porque praticamente ninguém vai pagar isso, ninguém paga alíquotas às vezes similares em muitos aspectos, e tem argumentos melhores pra gente usar, porque é o seguinte... 77% de imposto. Ok, você consegue chegar nessa conta se você presumir que o cara ganha bem, que a pessoa ganha bem, que ela está na CLT e que ela não sonega. O que exclui a maior parte da população brasileira. Porque é o seguinte, você fala, se a pessoa ganha 10 mil reais por mês, ela vai pagar a alíquota máxima. Mas não é assim que imposto de renda funciona. Pouca gente entende isso, inclusive pessoas que pagam imposto de renda. Porque você não paga 27%, 27,5% em cima de toda a sua renda se você ganha 10 mil, mas só na parte que excede e entra na alíquota de 27,5%. Então você não está pagando em tudo. Você só paga, em média, 20 altos por cento se você tiver uma renda muito grande, mas uma pessoa que tem uma renda muito grande não declara imposto de renda, ela tem uma empresa e joga tudo dentro, e recebe tudo dentro, então a empresa declara IRPJ, ou o cara sonega e tudo mais, porque rico não paga imposto, porque só se ele fosse trouxa, realmente. Né? Ninguém paga essa alíquota tão grande assim. E, inclusive, esse argumento só funciona também se você presumir que a pessoa tá dentro da CLT. 40% das pessoas não estão, então, porque são informalidade. Eu odeio esse termo informalidade, porque faz parecer o cara que tá vendo umas coisas, tipo, não, você é informal, tipo, esse trabalho não é sério. É sério, inclusive é muito mais sério que muito trabalho por aí. Muito servidor público tá fazendo muito mais palhaçado que isso, então informalidade, mas infelizmente é o termo, sei lá, acho que é um trabalho. Mercado negro, você pode dizer, ou só trabalho, enfim. Mas 40% das pessoas não estão na CLT, 40% da força de trabalho no Brasil é 100 e pouquinhos milhões de pessoas. Vai 100. Então, só vale isso, porque daí você pensa, ok, então quem tá na CLT, de fato, tá perdendo muito dinheiro pro governo. E ainda assim, um monte de gente vai te peitar em um monte de argumento, porque tipo, ok, FGTS. Aí a galera fala, não, esse FGTS não é um imposto, é do trabalhador. Não, FGTS vai para um fundo que é gerido pela Caixa Econômica Federal, que no governo Dilma Rousseff, especialmente nos últimos anos, era gerido por Gedel Vieira Lima, Cunha e Lúcio Funaro. Então, esses eram os caras que estavam gerindo o seu FGTS, só para você saber, tá? Então, eles vão usar no que eles quiserem e você tem um retorno abaixo. Então, você pode dizer, mas você vai ter um retorno. Mas e todas as coisas que eu poderia ter feito? Eu poderia ter investido, eu poderia ter pego esse dinheiro e comprado Bitcoin, velho. Puta merda, entendeu? Dinheiro jogado fora, foi roubado, então é imposto. Mas qual é a alíquota? Ninguém sabe. INSS. Se você tá pagando INSS agora e você vai se aposentar realisticamente nos próximos 5 anos, você vai receber alguma coisa. Se você vai se aposentar realisticamente nos próximos 10 anos, você vai receber alguma coisa. Agora, se você tem a minha idade, se você tem aí, vamos ser arbitrários, mas 35 anos, você provavelmente não vai ver um centavo do que você pagou em INSS. Porque tem muita gente que acha que INSS... Eu não sei de onde o maluco tira isso. É a sua aposentadoria e o cara não se dá 5 minutos de trabalho pra entender como é que INSS funciona. Eu não entendo essa lógica, mas enfim... Muita gente acha que INSS vai para um fundo seu, tipo, que rende juros e depois você saca. Não, é um golpe de pirâmide. Literalmente, não é eu sendo exagerado. Eu sei, eu sou hiperbólico muitas vezes, mas não é sendo exagerado. A Previdência no Brasil é literalmente um golpe de pirâmide. Quem está entrando está pagando quem está saindo. E você que está entrando agora, está entrando na expectativa de que no futuro você seja pago por quem vai entrar. Exceto que se tudo uberizar nos próximos 10 ou 15 anos, quem está pagando INSS hoje não vai receber um centavo. Então você pode contar isso como um imposto. Dependendo de quem você tá, ou... Mas se você tá informal, se você não trabalha na CLT, você não paga INSS, isso conta pra você? Você entra na matemática dos 77% de imposto? Não. E daí você pensa, mas espera aí, isso ainda eu tô contando, tipo, que você pague algum imposto de renda, mas só é um número, é uma palavra extremamente exagerada, né, mas 28 milhões e pouquinho de declarações de imposto de renda foram entregues no Brasil. Ou seja, 72% da força de trabalho do Brasil não declara imposto de renda. E todas as pessoas que estão declarando, nem todas estão realmente pagando alguma coisa. Muitas vezes é alguém que pagou, tipo, R$200 de imposto de renda, e daí desconta todas as restituições e zera. As deduções e zera. Então...
Nem todos esses 28 milhões estão de fato pagando impostos. E eu diria que muitos poucos deles estão realmente pagando alguma coisa. E nem conta, por exemplo, o funcionário público, porque o funcionário público não paga imposto. Ele recebe dinheiro de imposto e daí o governo tira, mas então você não... Porque é estranho, o cara tem um salário de 33 mil reais e dele paga 27%, 27,5% de imposto em cima disso, então ele tem um salário menor, mas como ele tá recebendo do governo e pagando pro governo, ele paga o imposto. Você nem devia estar recebendo esse dinheiro em primeiro lugar, porque ele não é seu. E o governo não tem dinheiro pra pagar... Tipo, você não produziu nada pra pagar um imposto em cima de algo que você produziu. Então... é um argumento extremamente convoluto, porque você teria que descontar todo o gasto com folha de impostos federal, estadual e municipal. Porque isso não é realmente... Isso é... Mas eles vão gastar o dinheiro de volta, então... Mas daí eles vão pagar imposto, então... Como é que você contabiliza isso? É como se a empresa comprasse um produto dela mesma. É meio idiota em termos de contabilidade isso, mas acontece, enfim. Então, você tem isso. Então, como é que você calcularia 77% de imposto? Se você tá pagando a alíquota máxima e trabalha dentro da CLT, o que não se aplica para a maior parte das pessoas. Então, a gente não deveria usar esse argumento como libertários contra o Estado. Sim, o Estado é um câncer, eu adorei que o Dr. Hay falou isso. Uau. Ok? Mas, não é um argumento bom. Um argumento melhor... Vamos tentar numa direção. É você ir de impostos de consumo. Porque impostos de consumo são mais ou menos os mesmos para pessoas, a não ser que você sonegue ou, tipo, compre as coisas no interior, onde, tipo, o mercadinho nem formalmente existe, mas ele vende coisas e é lindo e maravilhoso e belo e moral, mas enfim. Então a galera que tá comprando nesses mercadinhos também não tá pagando necessariamente imposto de consumo. Porque boa parte desses lugares sonega que é uma desgraça. E se você for na região metropolitana de algumas cidades, ou até mesmo dentro de algumas cidades, os caras sonegam pra caralho. E tudo bem, lindo, belo e moral. Nossa, não tem absolutamente nada de eticamente errado nisso. Isso é uma posição filosófica que eu estou defendendo e eu posso defender isso porque é uma posição filosófica. Não pode ser, olha que coisa bonita. Mas enfim. Então, ok, mas ainda assim, impostos de consumo. Você pode dizer, olha, do preço do feijão, 40% dele é imposto. Eu tô inventando, eu não sei se é ou se não é, ou se é 22 ou 73, não importa. Mas você pode fazer esse argumento. Daí você pode falar, o preço de alimentos no Brasil, o imposto em média é isso. Aí você tem um argumento melhor, porque... muito provavelmente, boa parte da população, a maior parte da população está pagando de fato esse imposto e deixando de ter um consumo melhor por causa disso. Então, esse é um argumento superior, eu gosto. Outra coisa que você pode falar é o seguinte, olha, os governos arrecadam 2 trilhões de reais de impostos por ano no Brasil. 2 trilhões. É uma grana. Aí você fala, olha, então você acha que tem que ter o quê? SUS, legal. Educação, da Previdência, tá, Previdência, ok. Não. Então vamos contar quanto custa isso. Aí você soma, dá uns... Previdência eu não sei agora, é só puramente a Previdência, porque você tem a Seguridade Social e tem todo aquele debate, mas, digamos, você soma assim 800 bi, você fala, e o outro 1,2 tri? Ninguém sabe, ninguém realmente sabe o que acontece com essa porcaria. Você pode fazer esses argumentos de orçamento, de começar a mostrar o que o governo gasta, tipo, olha... Você, quando vai comprar gasolina, 80% dela é imposto, eu não sei, eu tô só chutando, mas digamos. Esse imposto vai para pagar os caras que tinha... Agora o Congresso demitiu lá, mas tinha ascensionista, que era o cara que aperta o botão do elevador. Eu fiquei sabendo que a Câmara de Vereadores de Florianópolis tinha chaveiro contratado. Cara, umas coisas assim. Então você pode mostrar esses dois e falar, ó... Eis, ó, quando você comprou seu cafezinho aqui, você pagou R$3,50 de imposto, então foi quase todo o preço do café, digamos que foi, sei lá, R$4,50, e isso foi imposto de maneira geral estadual, ICMS, digamos, e o seu governo do estado fez uma obra, não sei o que, para revitalizar o Tribunal de Contas do Estado, que inocentou o último governador por causa dos orçamentos fudidos dele, que não estava tudo errado, mas o Tribunal de Contas do Estado inocentou. Você tem um argumento melhor, sabe? Eu gosto de fazer esses argumentos locais, até porque assim, eu sou muito storyteller. Eu gosto de contar a historinha de alguma coisa, de contar uma história ridícula pra você olhar e falar, mano, tem que explodir uma porcaria dessa, sabe? Pra você sacar a coisa. Eu acho que isso é um argumento melhor, você focar nos impostos de consumo, em todas essas coisas que prejudicam ativamente a sua vida, porque é muito convoluto você falar assim, o brasileiro em média paga tanto imposto. O brasileiro em média torce pro Corinthians ou pro Flamengo, então...
não é um argumento bom. Eu acho que se a gente vai fazer um argumento, especialmente um movimento tão nascituro como o nosso, a gente precisa realmente trazer o jogo classe A, sabe? Não dá pra o seu A-game, sabe? Não dá pra vir com aqueles argumentos meio que pode dar um problema depois. É isso que eu quero dizer. E outra coisa é o seguinte, eu acho que isso é intencional. Eu não sei, porque eu não posso dizer isso, assim, não tem como saber realmente, mas para pensar o seguinte. Se toda pessoa recebesse uma carta do governo, digamos, você recebe uma carta do governo dia 31 de dezembro e ela diz quanto você pagou de imposto naquele ano. Você acha que as pessoas no Brasil iam ficar mais calmas ou mais putas da cara? Eu acho que elas iam ficar mais putas da cara. Ia ser interessante isso, porque se as pessoas realmente soubessem quanto cada um delas individualmente pagou de impostos, e para quem foi, no mínimo municipal, estadual e federal, eu acho que ia dar uma revoltinha massa. Então, você tem um sistema tributário propositadamente convoluto, disperso pra caramba, ter mais de 80 impostos no Brasil, isso sem taxas e etc. Você tem isso, toda essa complexidade, é desenhado para você não entender o que está acontecendo. Porque se você entendesse, você ia ficar absolutamente pistola. Nossa senhora, cara. Imagina alguém descobrir, imagina que você descobrir que uma pessoa assim de... Uma pessoa mais pobre, tá, mais humilde, assim, digamos, classe D... já bem complicada a vida, descobrisse que o cara pagou, sei lá, R$1.600 de impostos no ano. Aí o cara olha e fala, mano, R$1.600, sei lá, eu alimentava minha família por 2 meses. E eu paguei isso pra... Aí o cara olha em volta e fala, nada. E, inclusive, quando a polícia vem aqui, tem a chance de levar um tiro. Eu acho que isso seria positivo no sentido de trazer uma revolta da população, trazer uma maior conscientização. E como eu já disse, eu acho que isso é convoluto, que isso é complicado. Em boa parte, claro, para você também dar um monte de isenções e escapadinhas pros seus amigos políticos também, mas em boa parte pra população não entender o que tá acontecendo. Se a gente tivesse só 3 impostos no Brasil, eles iam ser, cada alíquota ia ser assim, 45% na sua cara, algum negócio assim, no mínimo. E ia ser mais educativo pra galera o que tá acontecendo. E tem uma ideia também que uma vez alguém me deu, eu não lembro o que foi, desculpa, e eu tô falando isso totalmente de zoeiras, mas só pra você ter uma noção, pra você começar a fazer um raciocínio aí. Imagina se todas as coisas que o governo faz fossem cobradas por boleto por coisa. Então assim, você recebe um calhamaço de boleto desse tamanho na sua casa todo mês, aí tem lá, bombeiros da sua cidade. Você fala, ah, beleza, vou pagar isso aqui, parece uma boa ideia, não sei. Polícia. Ah, legal, vamos pagar uma polícia aqui, pá, ter aqui a contribuição extra. Eu vou dar mais R$1, não sei, se todo mundo fizesse isso ia ser massa, não sei. Pode ter. Aí chega lá, reforma do Tribunal de Contas da União, custo do Senado, aqui é o boleto do seu custo individual do Senado, olha só, quer pagar esse boleto? Aqui tá o teu boleto da guerra contra as drogas, ó, isso aqui é o custo de prender um cara porque ele fumou um baseadinho, vai custar aqui R$10 por mês pra você, você quer prender o cara? Não, olha só, então quando você pode pagar ou não, ninguém faria coisa mais educativa, né? Ia ser muito positivo para as pessoas perceberem, pera... Então, imagina que você tem os dois, né? Você recebe a cartinha do governo, sabendo de quantos impostos você pagou por ano, aí você sabe, ou você recebesse o outro, né? De falar, ó, peraí, é isso aqui que eu tenho que pagar, é isso aqui que o governo tá fazendo. E quando a gente faz esses argumentos tributários também é meio complicado, porque quando você fala um número grande pra caramba, vira só estatística. Você fala, o governo gastou 164 bilhão em... sei lá, é um número muito... Mas quando você consegue localizar a coisa, eu prefiro esses argumentos. Eu não tô dizendo assim que deve ou não deve, só dizendo, eu prefiro. Eu prefiro assim pegar assim... Lembra do TSE que inocentou a chapa Dilma Temer por excesso de provas? Olha só, ele tem prova demais aqui, mas deve ser um puta trampo se condenasse, então deixa abaixo. Beleza. Quanto custou o TSE por ano no Brasil? 2 bilhões de reais. Quantos funcionários tem? Uns 2.000 e porrada, inclusive mais de uma centena de secretárias. Você olha e fala, mano, pera aí, tem 1.300 e blá 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 funcionários auxiliares, que é tipo cozinha, limpeza, manutenção. Então você fala, mano, fecha, dane-se, explode, não sei. 2 bilhões de reais por ano, corta. Ah, o que vai ter? Não vai ter, claramente não serve pra nada, então dane-se, fecha, não tem problema. Você pode fazer esse tipo de argumento, eu gosto de fazer essas coisas assim. Ah, quanto custou tal museu? 500 milhões por ano. Você olha e fala... não precisa, né? Vamos ser sinceros, você pegar esses argumentos assim, e também aqueles argumentos, por exemplo, que o próprio Dr. Ray falou, eu acho que ele inventou as estatísticas enormes, mas eu não sei, tipo, essa lâmpada custa tanto de imposto, um almoço custa tanto de imposto, um carro custa tanto de imposto, a passagem de ônibus seria tanto se não fosse imposto. Eu acho que isso são argumentos melhores, eu acho que isso fica melhor do que a gente tentar fazer esses argumentos médios para toda a população. Mas enfim, essa é a discussão, por este vídeo é isso. Tchau, tchau.